Ao depósito ia um cliente regular, um rapaz que é tatuador. Imagino que se dedicava a fazer festas ou abastecer reuniões. Isso eu nunca perguntei, mas foi fácil deduzir. Toda sexta-feira ele chegava na sua caminhonete e levava 15 engradados de cerveja de 600 ml. O que sei dele vem de 2 ou 3 vezes em que ficamos conversando enquanto preparavam o pedido. Quase dá para deduzir que ele é tatuador sem que ele diga. Os braços inteiro pintado de preto, o pescoço saturado de símbolos e as pernas marcadas até onde dava para ver por baixo do short. Suponho que já carregava a vida inteira desenhada no corpo. Uma das últimas vezes que ele veio se abastecer, lembro bem que estava chovendo. Chegou quando o caminhão que abastece nossos depósitos ainda estava sendo descarregado, e além disso os carregadores estavam justo no horário de almoço. Eu disse ao rapaz para voltar mais tarde, que seu pedido ia demorar pelo menos 1 hora. Ele respondeu que não tinha problema, que esperaria. Pediu permissão para sentar sobre algumas caixas, pegou o celular e ficou olhando por um tempo. Pouco depois percebi que a tela estava apagada e seu olhar perdido em algum ponto do chão. Ele sentiu meu olhar e me olhou de volta. Levantou-se, aproximou-se do refrigerador ao lado do balcão e pegou uma cerveja. Perguntou se podia bebê-la ali. Eu disse que sim, que pela inconveniência eu oferecia. Na central há 1000 depósitos, então ele poderia ter ido ao que fica bem em frente. Destampou a cerveja com a borda do balcão e ficou 1 minuto em silêncio antes de começar a falar sobre ele. Disse que gostava de antiguidades e que uma de suas atividades favoritas era ir aos mercados de coisas usadas à procura de joias escondidas que só precisam de uma restauração mínima. Assim ele tinha decorado seu estúdio de tatuagens, segundo me contou. Pegou o celular de novo e me mostrou algumas coisas de sua coleção. Me mostrou um par de raquetes de tênis de madeira com cordas de tripa, uns capacetes de motocicleta dos anos 60 perfeitamente conservados e um par de cadeiras de barbeiro dos anos 50 que ele mesmo havia restaurado. Depois me contou que numa quarta-feira estava num desses lugares, quando se deparou com um fogão como o da foto que ele me mostrou. Se tratava de um fogão baixo de ferro, com pernas curtas, a pintura creme já descascada em várias partes, os botões redondos de metal e o forno com uma janelinha de vidro opaco amarelado. As bocas da grade estavam enferrujadas nas bordas, e ele me disse que a porta do forno rangia ao abrir. Não foi tão barato, mas ele comprou mesmo assim. A primeira ideia foi decorar o estúdio com ele, pois era parte do estilo que ele buscava. Planejou até iluminar o interior do forno ou colocar algum objeto dentro para elevá-lo, segundo suas palavras. Tentou limpá-lo, mas viu que até as manchas de ferrugem davam personalidade. Então deixou como estava. O fogão ficou num canto do estúdio durante algumas semanas, sem que ele decidisse direito o que fazer com aquilo, até que certa tarde, já sozinho e prestes a fechar, ouviu o choro de um bebê. Soava encapsulado, como se viesse de dentro do forno desse fogão. E não foi só uma vez. Esses sons apareciam de vez em quando e, curiosamente, só aconteciam com ele. Somente se ouviam quando ele estava sozinho. Nunca coincidiam com clientes, nunca com o aprendiz que às vezes ajudava a varrer ou responder mensagens. 4 vezes ao todo. Sempre o mesmo som encapsulado, como se viesse do fundo de um túnel metálico. Lógico que era um choro de bebê que não fazia sentido num estúdio de tatuagens, muito menos dentro de um fogão velho. Na primeira vez ele ficou imóvel, esperando que o som se repetisse. Na segunda vez já tinha certeza de que vinha do forno. Na terceira pensou em gravá-lo, mas quando procurou o celular o som já havia desaparecido. E na quarta? A quarta o assustou, porque durou mais. Ele tentou buscar uma explicação. Tirou a grade, examinou a base do forno e enfiou a mão entre as fendas laterais. Ali procurou se havia algum cabo, um alto-falante antigo, ou um mecanismo frouxo que pudesse vibrar.
Era tudo metal sólido, chapas grossas, parafusos gastos e muita ferrugem. Nenhuma chance de produzir um som tão humano. Uma dessas vezes o som o surpreendeu trabalhando. Ele estava inclinado sobre sua mesa de desenho, entintando alguns flash, como chamam. São desenhos pré-prontos, coisas fáceis de tatuar, baratas, pensadas para quem chega sem ideia, mas quer tatuar no mesmo dia. Os flashes geralmente são clássicos: caveiras, corações, punhais, flores, serpentes, coisas simples e eficientes. Mas naquele dia, ele não estava desenhando punhais nem serpentes. Ele estava desenhando o fogão. O mesmo fogão antigo. Desenhou com todas as imperfeições: a maçaneta frouxa, a ferrugem na porta do forno, as marcas nas bocas e o sinal desgastado que mal se distinguia. E dentro do forno, ele desenhou um bebê. Um bebê pequeno envolto em sombras, como se estivesse deitado sobre a base metálica. Não pensou muito. O desenho saiu sozinho. 3 semanas depois, quando já havia esquecido a folha dentro da pasta, alguém chegou sem marcar horário. Um homem jovem, magro, de boné, que já tinha ido ao estúdio umas 4 vezes. Era daqueles clientes que topam qualquer coisa, sem pensar demais. O tatuador estava livre, então lhe passou a pasta de flashes para escolher algo rápido. "Dá uma olhada", disse. O cliente foi passando as páginas e de repente parou. Parou no fogão. Ele escolheu aquele mesmo. Ele me explicou que a sessão durou menos de 1 hora. Diferente de outros projetos, não houve conversa longa, nem ajustes de última hora, nem aquela negociação eterna que alguns clientes indecisos fazem. O cara do boné foi direto ao ponto, assim ele o lembrava. Levantou-se quando terminaram e conferiu a tatuagem rapidamente, como se não desse muita importância. Pagou sem barganhar e, antes de ir, comentou que estava pensando em voltar para retocar um desenho que tinha na perna, mas que seria quando tivesse mais tempo, e foi embora. O tatuador me disse que naquele momento se sentiu tranquilo. Era seu primeiro fogão tatuado em alguém, e além disso, em um cliente que jamais percebeu que o aparelho estava ali, a poucos passos dele dentro do estúdio. Passaram-se 3 semanas. Um dia, sem pensar muito, o tatuador enviou mensagem ao cliente para ver se ele ainda queria o retoque da perna. A mensagem nunca foi entregue, então isso o estranhou, mas ele também não insistiu. Deixou passar outras 2 semanas e então, numa manhã, sentiu a necessidade de tentar de novo. Escreveu novamente. 2 minutos depois, seu telefone tocou. Atendeu, mas não era o cliente, era uma mulher. Uma mulher que se apresentou como a irmã do rapaz do boné. A voz dela era firme, mas com um tremor perceptível. Explicou que o irmão havia falecido. Foi uma morte violenta, repentina, grave e sem aviso. A moça disse que retornou a ligação porque, graças às tatuagens, puderam reconhecer o corpo. Se não fossem os desenhos, não teriam forma de confirmar, porque ele ficou muito mal. O tatuador ficou em silêncio quando a chamada terminou. Ficou sentado ali olhando para o nada com o telefone na mão. Algum tempo depois, sem pensar muito, abriu o aplicativo de gravação, revisou uma vez como se precisasse garantir que o que tinha ouvido era real e depois a apagou. Apagou também o contato, o nome e o número. Para que precisaria deles? Gostaria de ter apagado também a sensação que ficou no peito. 2 meses depois, numa tarde qualquer, entrou outro sujeito no estúdio sem marcar horário. Não parecia decidido. Na verdade, tinha aquela atitude de "vamos ver no que dá". Era um daqueles clientes que param na porta, olham ao redor, dão um passo hesitante e, quando cruzam, se sentem obrigados a inventar uma desculpa para não parecerem indecisos. O tatuador o deixou folhear as pastas. O cara ficou sentado passando as páginas, levantando-se de vez em quando para olhar os desenhos na parede e voltando para a pasta como se tentasse se convencer de que algo chamava sua atenção. Essa indecisão durou quase meia hora
até que finalmente apontou com o dedo para o fogão. O tatuador sentiu um aperto estranho no estômago. Não por medo, mas pela associação imediata. Apenas uma pessoa antes havia feito aquele desenho, o cliente do boné. Mas, obviamente, ele não disse nada. Apenas foi imprimir o desenho e preparou a sessão. 40 minutos no máximo. O sujeito saiu caminhando tranquilo, agradeceu, pagou e disse que talvez voltasse para algo maior. Uns 15 dias depois, perto do horário de almoço, entrou um homem no estúdio. Não pediu horário, nem cumprimentou como cliente. Só empurrou a porta e ficou parado ali na entrada. Estava de óculos escuros, camisa clara por dentro da calça, cinto grosso e sapatos cheios de barro. O tatuador o identificou imediatamente, apesar de não conhecê-lo. Não estava de uniforme, mas tinha aquele ar de polícia. "Você é o tatuador?" perguntou o homem sem tirar os óculos. O rapaz assentiu. Ele pegou o celular e abriu uma foto. Era aquele desenho, o fogão com o bebê. Mas agora num braço separado do corpo, jogado sobre o asfalto. O tatuador engoliu seco e olhou para a peça lá atrás no canto. Poderiam ser 2 pessoas, pensou. O investigador esclareceu tudo em uma frase. "Essa pessoa morreu faz 4 dias. Foi uma morte complicada. Precisamos identificar quando fez isso." O tatuador sentiu algo dentro dele se comprimir. Ele era o segundo a receber aquele desenho e o segundo a terminar do mesmo jeito. "Esse fui eu", disse finalmente. "Eu fiz." O policial não reagiu, apenas tomou nota mental, guardou o telefone e pediu que ele informasse o nome e se tinha mais dados sobre quando o cliente esteve ali. Ele deu o que o investigador pediu, enquanto sua mente já estava em outro lugar. 2 clientes que escolheram aquele desenho terminaram iguais. Os 2 sofreram mortes brutais. Era impossível não ver a correlação. Pela primeira vez desde que ouviu aquele choro encapsulado dentro do forno enferrujado, ele sentiu que aquele fogão não era apenas um objeto velho. Algo o acompanhava, algo que ainda não tinha mostrado sua intenção. Quando o tatuador entendeu que 2 clientes com aquele desenho haviam morrido de maneira violenta, algo dentro dele se endureceu. Ele não era supersticioso, nunca tinha se preocupado com energias nem coisas assim, mas a coincidência estava ali, respirando em sua nuca. Naquela noite ele não conseguiu continuar trabalhando. Fechou cedo, desligou a música, baixou as cortinas metálicas do estúdio e ficou dentro. Abriu a pasta onde guardava os flashes e procurou a folha com o fogão. A encontrou entre 2 páginas de desenhos geométricos. Ficou olhando por um bom tempo o forno, as linhas grossas marcando a porta e o bebê apenas insinuado na escuridão. Nunca o tinha desenhado com intenção de causar mal. Era só uma forma de se expressar como artista, nada mais. Mas olhar aquela imagem depois de 2 mortes fez sentir que o desenho tinha um peso que ele não conseguia compreender. Pegou uma caneta preta e, sem hesitar, traçou uma linha grossa de canto a canto. Depois outra por cima. Pensou um instante, tirou o desenho da pasta e o rasgou em vários pedaços. No mesmo fim de semana, tirou fotos do fogão e postou num grupo de venda no Facebook sem rodeios. Vendo fogão antigo, ideal para decoração vintage. Menos de 1 hora depois já tinha comprador. Não perguntaram muito, a pessoa chegou para ver, olhou o objeto por cima e o levou sem discutir o valor. O tatuador sentiu alívio imediato, como se tivesse tirado uma pedra do peito. Passaram-se os dias, as semanas e depois 7 meses. O assunto saiu de sua cabeça, até que numa quarta-feira, por acaso, voltou onde comprou aquele fogão. Ia atrás de outra coisa, molduras antigas, revistas e ferramentas. Caminhava entre as bancas quando viu ao fundo, ao lado de um triciclo enferrujado, um forno branco com o esmalte craquelado. Era o mesmo fogão. Reconheceu na hora. Estava à venda outra vez, sem explicação alguma,
como se nunca tivesse saído de lá. O tatuador ficou parado diante dele. Não tocou, não perguntou o preço, não disse nada, apenas olhou. Olhou como quem encara uma lembrança e depois se perdeu entre as barracas. Foi isso que ele me contou antes de levar os engradados. Essa história, sem dúvidas, é a coisa mais bizarra e assustadora que alguém me contou. Este relato que estou prestes a compartilhar aconteceu dentro da minha família, há uns 10 anos em relação à data desta publicação. Na época, eu ainda era adolescente. Naquela ocasião, ia acontecer uma festa da padroeira e nós, meus primos e eu, não tínhamos permissão para ir. No entanto, como bons jovens rebeldes, ignoramos a proibição e combinamos de sair de casa escondidos para ir à festividade. Tudo estava acontecendo normalmente no local, até que ao longe percebemos nossos familiares caminhando diretamente para o evento. Certamente eles já tinham se dado conta da nossa ausência e estavam vindo nos buscar. Para evitar a bronca, avisei meus primos e começamos a correr. A única ideia que tivemos foi nos esconder no cemitério municipal. Lá estávamos, agachados, acreditando que estávamos completamente seguros entre os túmulos, quando de repente minha prima Luísa gritou. Ela gritou tão alto e de forma tão desesperada que nos pegou a todos de surpresa. Logo em seguida, ela saiu correndo do cemitério, completamente transtornada. Não hesitamos nem por um segundo em segui-la, mesmo sabendo que ao fazer isso seríamos encontrados pelos nossos pais e levaríamos uma bronca. E foi exatamente o que aconteceu. Depois da repreensão, nossos familiares nos mandaram acompanhá-los até as nossas casas, e assim o assunto ficou encerrado. No entanto, este relato não termina aqui. Na manhã seguinte, mais calmos, eu me reuni com meus primos e começamos a relembrar a aventura do dia anterior, até chegarmos no momento em que Luísa gritou. Perguntamos a ela por que havia gritado daquele jeito, e ela nos disse que, de repente, sentiu uma mão fria e ossuda, apertando com força sua panturrilha esquerda. E foi esse acontecimento que a fez perder o controle. Nós tentamos dizer que talvez ela tivesse imaginado, porém ela insistiu que não, que tinha certeza do que sentiu. Foi nesse momento que meu primo Miguel teve uma ideia. Ele disse: "Ei, Luísa, se te apertou tão forte assim, deve ter deixado uma marca, não?" "É verdade", respondeu minha prima. Em seguida, ela começou a levantar a calça do lado da perna esquerda. Naquele instante, todos nós ficamos arrepiados, porque de fato havia uma marca na perna dela, como se fosse uma queimadura. Depois do choque inicial veio algo ainda pior. Ao olhar com mais atenção para aquela marca, percebi que aquilo não era apenas uma marca, na verdade pareciam letras. Letras que ninguém conseguiu usar para formar uma frase. Meu nome é Davi, e isso aconteceu 2 anos atrás, quando eu tinha 24 anos e morava em um dúplex em Queens, Nova York. Era uma casa pequena e antiga que parecia dividida exatamente no meio. Eu alugava o lado esquerdo e um homem alugava o lado direito. Eu nunca o conheci, nunca o vi. O proprietário disse que ele era reservado e trabalhava à noite, então isso não deveria me preocupar. Meu quarto ficava no 2º andar, e a parede do meu quarto era a mesma parede do quarto do vizinho. Se eu encostasse meu ouvido na parede, conseguia ouvir movimentos do outro lado às vezes, mas isso é normal em Nova York. Na primeira semana em que morei lá, nada de estranho aconteceu. Eu trabalhava muitas horas, chegava cansado, comia algo simples e ia direto dormir. Eu estava feliz por ter meu próprio lugar, e então, numa noite, tudo começou.
Eu estava deitado na cama, mexendo no celular, quando ouvi algo que parecia um homem falando, mas não era uma voz normal de homem. Era aguda, como alguém tentando falar com uma voz falsa. Era fraco, vindo do outro quarto, mas a parede era tão fina que parecia que a pessoa estava parada bem ao meu lado. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Era apenas um murmúrio com aquela voz estranha e aguda. Tentei ignorar. Talvez ele estivesse ao telefone ou assistindo a algo na TV. Eventualmente, o som parou e eu dormi. Algumas noites depois, o murmúrio voltou, mas dessa vez estava mais alto e definitivamente era um homem falando. Encostei o ouvido na parede e escutei. Não parecia que ele estava ao telefone. Ele parecia estar conversando consigo mesmo. Eu não sabia se ria ou se ficava assustado. Para bloquear o som, cobri minha cabeça com o cobertor. Poxa, eu tinha que acordar cedo para o trabalho e precisava dormir. Acho que foi a primeira noite em que percebi que eu não gostava de morar ali sozinho. 2 semanas depois, as batidas começaram. Eu estava deitado na cama, quase dormindo, quando ouvi 2 batidas na parede bem ao lado da minha cabeça. Foi tão perto que eu recuei como se alguém tivesse me tocado. Sentei na cama e esperei alguns segundos em silêncio, e então vieram mais 2 batidas idênticas do outro lado. Eu sabia com certeza que não era o barulho de uma casa rangendo ou algo que pudesse ser explicado facilmente. Virei de costas para a parede e fiquei sentado tremendo de raiva. Fiquei esperando ouvir algo mais, mas tudo ficou quieto. Eu queria bater de volta, mas percebi que responder poderia piorar as coisas. Na manhã seguinte, disse para mim mesmo que não era grande coisa e que estava exagerando. Durante a semana seguinte, as batidas continuaram. Às vezes fracas, às vezes fortes, sempre à noite e sempre quando eu tentava dormir. Uma noite aconteceu por tanto tempo que coloquei fones de ouvido e liguei um ventilador barulhento. Lembro de ficar acordado, pensando em como a parede era fina, em como o quarto dele era colado ao meu e em como ele estava perto. Ele podia estar literalmente deitado a menos de 1 metro de mim. Isso me deixava mais paranoico a cada noite. Mas ainda assim, tentei me convencer de que podia ser só ele encostado na parede e batendo sem querer com algo. Até que chegou a noite em que tudo mudou. Eu nunca vou esquecer. Eu estava deitado de lado, virado para a parede. Meus olhos estavam fechados, mas eu ainda não tinha dormido. O quarto estava escuro, exceto pela luz do poste da rua passando pelas persianas. Eu ouvi as batidas novamente, 3 batidas lentas. Eu continuei com os olhos fechados e tentei não reagir. Então eu ouvi aquela mesma voz aguda atravessando a parede. Estava abafada, mas não tão abafada. Eu conseguia ouvir cada palavra claramente. A voz disse: "O que você está fazendo aí dentro?" Meu pulmão travou. Isso não era mais uma batida acidental. Agora ele estava me reconhecendo diretamente. Ele falou diretamente através da parede. Dava para sentir pelo jeito que disse aquilo que ele sabia exatamente onde eu estava. Peguei meu celular e liguei para minha namorada. Contei exatamente o que aconteceu. Ela disse que estava vindo imediatamente e que ia passar a noite comigo. Eu fiquei sentado com as luzes acesas até ela chegar. O resto da noite, nada aconteceu. Foi quase pior desse jeito. Me fez sentir louco. Por alguns dias, tudo ficou quieto. Eu comecei a pensar que talvez fosse apenas alguma coincidência estranha e eu tivesse interpretado errado. Então, algumas noites depois, aconteceu algo que me fez sair correndo da casa. Eu ainda tenho pesadelos com isso e sonhava direto com ele matando pessoas. Eu estava dormindo, dessa vez dormindo profundamente. Não sei que horas eram quando acordei, mas acordei de uma vez. Algo me despertou. Sentei um pouco na cama e então começou. Batidas na parede. Como alguém tamborilando os dedos bem ao lado da minha cabeça.
Eu berrei para quem quer que fosse me deixar em paz. Gritar de volta deu um choque de adrenalina em mim, eu acho. Eu não sei exatamente o que eu esperava em seguida, mas posso dizer que o que aconteceu depois eu nunca esperaria em 1 milhão de anos. Havia uma voz. Ela veio de dentro do meu quarto. Uma voz no escuro disse: "Vá dormir." Não era a voz da parede, era mais grave e mais próxima. Alguém estava no meu quarto. Eu pulei da cama correndo. De alguma forma, os breves momentos correndo pelo corredor e descendo as escadas ficaram nebulosos na minha memória, porque eu só lembro de já estar do lado de fora. Devo ter parecido um louco, pois eu corri descalço pela calçada. Ficava olhando para trás, esperando alguém vir atrás de mim. Só parei quando um homem, 2 casas abaixo, saiu e ficou me olhando como se não soubesse o que fazer. Ele então disse que, pelo que ouviu, eu precisava chamar a polícia. Então eu chamei a polícia. Eu esperei na calçada até a polícia chegar. Quando chegaram, contei tudo o que aconteceu. Eles perguntaram se eu tinha certeza de que alguém estava dentro da casa, e eu disse que tinha 100% de certeza. Eles me levaram de volta ao dúplex e 2 policiais entraram. A porta da frente ainda estava escancarada do jeito que deixei. Não havia sinais de arrombamento. Perguntaram se eu lembrava de ter destrancado a porta quando saí correndo. Eu não lembrava de ter tocado na fechadura. Disse que achava que não, mas estava tão desesperado para sair dali que talvez tivesse feito sem perceber. Eu não conseguia ter certeza. Eles checaram cada cômodo, cada armário, debaixo da cama, tudo. Não havia ninguém na casa. Eles bateram na porta do vizinho também, mas ele não atendeu. Parecia que ninguém estava lá. Eventualmente fui para a casa da minha namorada. Não lembro de ter dormido pelo resto da noite. De manhã liguei para o proprietário e contei tudo. Disse que eu precisava saber quem era o vizinho e se ele tinha algum histórico de problemas mentais ou comportamento estranho. Também disse que queria quebrar o contrato imediatamente. No começo ele se recusou, dizendo que precisava de aviso e documentos. Porém, bastou um dia inteiro de ligações para que ele finalmente aceitasse romper o contrato. Durante os dias de mudanças, tentei bater várias vezes na porta do vizinho, mas ele nunca respondeu. Era como se ninguém morasse ali, mas havia sinais de alguém morando lá. Acabei voltando a morar com minha namorada por um tempo, até encontrar outro lugar. Eu ainda não sei se aquele vizinho estava no meu quarto aquela noite, ou se era tudo da minha cabeça por causa do estresse. Mas essa última é a opção menos provável, porque é bem claro quando algo é real e quando não é. Eu não sei o que realmente aconteceu naquele dúplex. Meu nome é Tito, tenho 37 anos e moro em um povoado no Nordeste. Trabalho como coveiro desde os 22 e desde então minha vida gira em torno do cemitério municipal. Enterros, exumações, limpar nichos, pintar muros e orientar famílias enlutadas. Nada glamouroso, mas é o meu trabalho, e até pouco tempo atrás eu achava que já tinha visto de tudo. Mas eu estava errado. Antes de contar o que me aconteceu, quero mencionar algo que sempre me causou um tipo de medo estranho e curiosidade ao mesmo tempo. O medo que algumas pessoas têm de serem enterradas vivas por acidente. Vi anos atrás em um vídeo no YouTube que antigamente as pessoas tinham um pavor enorme disso. Não havia os mesmos avanços médicos que existem agora, e havia casos em que declaravam alguém morto, o enterravam, e depois descobriam que ele não estava tão morto quanto acreditavam. Por isso, em alguns cemitérios colocavam sinos nos caixões. Da tampa saía uma corda que ia até a superfície, a uma pequena campana. Se o defunto acordasse lá embaixo, podia puxar a corda para tocar a campana e avisar. O problema é que, segundo vi, muitas vezes a campana tocava.
Os coveiros corriam, abriam e encontravam o morto completamente rígido, se decompondo havia horas ou até dias, sem marcas de unhas na madeira e sem sinais de luta. Basicamente como se a campana tivesse tocado sozinha. E também falavam de campanas que soavam anos depois. Em túmulos velhíssimos, onde só deveriam restar ossos. Quando vi isso, fiquei arrepiado. E embora com o passar dos anos eu tenha esquecido, uma tarde esse mito voltaria à minha vida da pior forma possível. O que vou contar aconteceu no ano retrasado, no começo de outubro. Naquele dia fiquei trabalhando na área dos nichos. Para quem não sabe, são aquelas paredes cheias de gavetas onde colocam os falecidos, em vez de enterrá-los na terra. Alguns nichos são novos, com flores frescas e velas. Mas, conforme avançamos para os mais antigos, encontramos nichos quase abandonados, com vasos quebrados, fotografias desbotadas e nomes que infelizmente já ninguém lembra. Eu estava sozinho, porque meu colega tinha ido ajudar na área das covas. Eram umas 6:30 da tarde. Ainda havia um pouco de luz, mas a noite já se aproximava. Em outubro escurece rápido, o cemitério estava quase vazio, e só havia uma senhora distante sentada ao lado de um túmulo, rezando baixinho. Eu estava na parte de trás, a mais afastada, onde quase ninguém vai. Recolhia lixo em um balde. A vassoura estava apoiada na parede e eu estava agachado quando ouvi alguém me chamar. "Ei!" Foi uma voz de homem. Não muito forte, mas bem clara. Vinha do fundo da área, da parte onde ficam os nichos mais antigos. Levantei e olhei para lá, mas não vi ninguém. Pensei que talvez fosse algum familiar perdido ou alguém pedindo ajuda para mover algo. Também, sendo sincero, pensei na possibilidade de assalto. Não seria a primeira vez que alguém tentaria se aproveitar de quem trabalha sozinho. Deixei o balde no chão e peguei a vassoura. Não era exatamente uma arma para me defender, mas pelo menos eu poderia bater em alguém com ela. Comecei a caminhar em direção ao fundo, atento a qualquer movimento suspeito, mas não via ninguém. "Quem está aí?" perguntei em voz alta. Fui avançando cada vez mais nervoso, esperando que alguém pulasse de algum canto. Para que imaginem a cena. De um lado e do outro havia paredes altas com nichos, e no meio uma passagem larga. O chão era de cimento rachado, com partes levantadas pelas raízes das árvores. Entre um nicho e outro há corredores estreitos. O ar estava parado, sem vento, e aquilo me deixou muito nervoso porque só se ouvia meus passos. Cheguei à área mais distante. Ali estão os nichos antigos, muitos sem pintura, com placas manchadas, vasos de barro quebrados ao meio e colados com cimento. Esses lugares sempre me deram uma sensação estranha. Não exatamente medo, mas um abandono triste. Estava prestes a me virar, convencido de que talvez tivesse ouvido errado, quando a voz apareceu de novo. "Me ajudem, eu não estou morto." A voz vinha claramente da minha direita. Virei rápido e não havia ninguém em pé, nem escondido atrás dos nichos. Só a fileira de gavetas. Percebi que a voz não vinha de baixo, vinha de dentro da parede. Me aproximei devagar e a voz continuou. "Me tirem daqui, eu não estou morto." Não era um grito desesperado, era uma fala normal de um homem adulto, como se estivesse de pé do outro lado de uma porta. Não se ouvia respiração nem batidas, só a frase repetida com o mesmo tom. Eu não tive coragem de responder, mas colei meu rosto na lápide, como se isso ajudasse a confirmar que havia alguém ali dentro. O nicho estava completamente fechado, sem rachaduras grandes e sem qualquer fenda por onde alguém vivo pudesse entrar. Era impossível que uma pessoa tivesse sido trancada ali recentemente, mas mesmo assim li a placa. Não vou mencionar o nome por respeito, mas direi a data. A pessoa faleceu em 1942. Ou seja, estava ali há muitos e muitos anos. Eu nem sequer pensava em nascer quando essa pessoa morreu.
Mesmo assim, a voz saía de lá, clara. Me ajudem, eu não estou morto, houve um engano. Esse houve um engano entrou na minha cabeça como um tiro. Me lembrei na hora do mito das campanas. Tentei pensar racionalmente, me dizer que alguém estava com uma caixa de som escondida, ou que poderia haver um celular gravando aquilo. Procurei ao redor, olhei para cima e para os lados. Me estiquei para passar a mão por cima do nicho, caso alguém tivesse deixado algo ali. Nada, só poeira e teias de aranha. Bati levemente na lápide com os nós dos dedos. A frase se repetiu. Mesmo tom, e mesmas pausas, como se fosse uma gravação em loop. E então ouvi batidas leves na tampa. Por dentro. Naquele instante minha coragem desapareceu inteira. Senti um formigamento nas pernas como se fossem desabar, e até a vassoura escorregou da minha mão. Por mais que minha cabeça dissesse fique, meu corpo decidiu outra coisa. Dei 2 passos para trás sem tirar os olhos da placa. A voz repetiu de novo, mas eu a ignorei. Dei meia volta e saí correndo como se fugisse da morte. Corri pelos corredores do cemitério como se alguém estivesse atrás de mim com uma faca em mãos. Passei pela senhora que rezava e mal a vi. Cheguei na casinha junto ao portão, entrei, tranquei a porta e fiquei apoiado na parede tentando recuperar o ar. Só ouvia o meu coração nas orelhas. O vigia, Augusto, viu meu rosto e perguntou o que tinha acontecido. Ele ficou realmente preocupado. Não soube o que dizer. Então inventei que havia visto uns adolescentes pulando o muro e os persegui, mas eles fugiram. Ele pareceu não acreditar, mas também não insistiu. Naquela noite quase não dormi. Cada vez que fechava os olhos ouvia a frase: houve um engano. Eu não estou morto. Imaginava um caixão velho, e dentro dele um corpo que eu não sabia se estava vivo, morto ou em algo entre os dois. No dia seguinte cheguei para trabalhar morto de sono. Meu colega Miguel percebeu e contei parte da verdade. Disse que tinha ouvido uma voz nos nichos antigos. Ele riu, mas como viu que eu falava sério, aceitou ir comigo no horário de almoço quando o sol bate mais forte. Fomos, e o cemitério parecia normal. Chegamos ao fundo. Lá estava a vassoura, no chão, tudo exatamente como deixei quando fugi. Fomos até o nicho e examinamos juntos. Não havia nada estranho, apenas uma tumba com uma placa e data. Miguel tocou o nicho com a mão, como se quisesse provar que eu estava exagerando. Ficamos ali parados, esperando que algo acontecesse. Mas nada aconteceu, só o som distante de um carro e, às vezes, um pássaro cantando. Dei a volta para verificar a parte de trás e era só parede. Não havia espaço para alguém entrar, nenhum local escondido e nenhum acesso secreto. Nada. Voltamos para a casinha e eu estava com um nó no estômago. No fundo, parte de mim queria que a voz aparecesse de novo, para provar que eu não estava louco. Mas, ao mesmo tempo, o silêncio me aliviava. Era uma mistura estranha. Mais tarde comentei com Augusto que tinha ouvido algo estranho por aquela área. Falei como quem não quer nada, sem detalhes. Em vez de rir como Miguel, ele ficou sério. Explicou com seriedade que quase ninguém visita aquele lugar. Quase não há parentes vivos de quem foi enterrado lá, e confessou que às vezes, à noite, também se ouvem coisas vindo daquele lado do cemitério. Ele, como bom vigia de cemitério, aprendeu a ignorar esse tipo de evento e a não dar mais importância do que deveria. Ele também me aconselhou a fazer o mesmo para meu próprio bem. Já passaram 2 anos e nunca mais aconteceu. Continuo trabalhando no mesmo cemitério, mas nunca mais ouvi a voz. Meu nome é Mike, e isso aconteceu no ano passado, quando minha noiva e eu compramos nossa primeira casa juntos.
Nós somos um casal asiático, e isso é relevante para a história. Era uma casa pequena de 2 andares, em uma cidade suburbana comum na Geórgia. Não tinha nada de especial, mas para nós, era algo especial. Era uma rua típica e silenciosa, com quintal decente, cerca barata e casas normais alinhadas lado a lado. Nos sentíamos sortudos por conseguir comprar uma casa na nossa idade, então era um momento muito emocionante de nossas vidas. Um momento que foi literalmente roubado de nós, e você já vai entender por quê. Nos primeiros dias tudo foi normal. Nós desempacotamos as coisas, conhecemos alguns vizinhos e tentamos nos ajeitar. O casal idoso da casa ao lado direito era amigável. O vizinho da frente acenou e atravessou a rua para nos cumprimentar quando nos viu, mas a casa do lado esquerdo era diferente. Não vimos ninguém sair de lá nos primeiros dias. As cortinas estavam sempre fechadas. A casa parecia limpa e normal, não era mal cuidada, mas por dentro era estranhamente escura, como se ninguém morasse ali mesmo com um carro sempre estacionado na garagem. A única vez em que notamos algo foi quando vimos alguém parado na janela da frente numa tarde. Minha noiva e eu estávamos carregando as compras do carro quando ela sussurrou algo para mim. Eu olhei e vi um homem atrás da cortina, visível só pela metade. Ele não acenou. Assim que percebeu que o vimos, saiu de perto da janela. Foi estranho, mas não pensamos muito sobre isso. Tem gente apenas quieta ou estranha, e pronto. Na semana seguinte, começamos a notar ele com mais frequência. Não do lado de fora, mas dentro da casa. Eu o via às vezes na janela da sala quando saía para o trabalho. Minha noiva disse que o viu na janela de cima quando foi buscar a correspondência. Sempre que a gente notava, ele parecia estar nos observando, mas nunca ficava muito tempo. Assim que olhávamos de volta, ele sumia. Uma noite algo aconteceu e nos deixou inquietos de um jeito que não dava para ignorar. Era perto de meia-noite e eu estava indo dormir quando passei perto da nossa janela no andar de cima. Ela dava direto para a casa dele. Por hábito eu olhei e vi o homem na janela de cima. Dessa vez ele não estava escondido atrás da cortina nem parcialmente visível. Ele estava completamente exposto, de pé, olhando diretamente para o nosso quarto. Eu travei por um segundo porque achei que talvez estivesse vendo errado, mas assim que ele percebeu que o vi, ele deu um passo para trás, se afastando da janela. Lembro que falei para minha noiva rindo. Ótimo, nosso vizinho é um esquisito. Na manhã seguinte, o homem veio até a nossa porta. Foi a primeira vez que o vimos do lado de fora. Ele acenou com a cabeça e se apresentou como Gordon. Ele também pediu desculpas por parecer que estava espionando na noite anterior. Disse que só estava colocando algo no parapeito da janela e que não tinha intenção de olhar para o nosso quarto. Ele sorriu o tempo todo. Um sorriso aparentemente amigável que me deu certo alívio. Não que eu tivesse simpatizado com ele, pois tinha algo estranho, mas a desculpa foi educada. Eu não quis ser sem educação, então disse que estava tudo bem. Quando voltei para dentro, falei para minha noiva que ele parecia de certo modo legal, mas meio estranho. Resolvemos esquecer o assunto. Uma semana depois, algo aconteceu e não deu para ignorar. No meio da noite, minha noiva me sacudiu dizendo que ouviu alguém no quintal. Eu estava meio dormindo, mas levantei para olhar pela janela. Quando olhei, vi alguém andando no nosso quintal sem roupas. A não ser que fosse o maldito pé grande, com certeza era uma pessoa. Um homem adulto, andando como se estivesse procurando alguma coisa. Minha primeira reação foi gritar. Ei, vagabundo! Assim que eu gritei, a pessoa correu para o portão e o bateu violentamente ao sair. Não tínhamos nada no quintal além de algumas ferramentas de jardinagem, então não parecia ter roubado nada. Não fui verificar o quintal, mas olhei pelas janelas da frente e não vi ninguém. Não saí porque não me senti seguro. Acabamos voltando a dormir, mas nós dois ficamos nervosos com o ocorrido.
Algumas noites depois, aconteceu de novo. Minha noiva me acordou dizendo que ouviu alguém mexendo do lado de fora. Dessa vez, nós dois ouvimos claramente. Parecia alguém forçando algum tipo de trava. É o melhor jeito que posso descrever. Olhei pela janela e sim, havia alguém no quintal. Meu corpo inteiro ficou cheio de raiva na hora. Gritei dizendo que ia chamar a polícia. A pessoa saiu do quintal e bateu o portão do mesmo jeito, mas agora consegui ver o suficiente do rosto e da postura dele para perceber que era exatamente igual a Gordon. Eu gritei seu nome, mas ele só continuou caminhando como se nada tivesse acontecido. Dessa vez eu saí para conferir. Olhei o quintal e os lados da casa. Respirei fundo e decidi confrontá-lo. Fui até a casa dele e bati a porta. Ele atendeu em segundos, o que mostrou que estava acordado o tempo todo. Ele sorriu como sempre e começou a rir dizendo que era ele no quintal. Disse que estava espantando crianças que viviam pulando as cercas da vizinhança e que ele tinha pego elas pulando do quintal dele para o nosso. Ele disse que isso acontece o tempo todo e que era só questão de se acostumar. Ele sorriu o tempo todo, mas algo naquele sorriso era estranho. Parecia ter ódio por trás. Juro que vi algo ruim nos olhos dele. Não discuti, só disse entendi e voltei para casa. Mas por dentro eu não acreditava em nada daquilo. No dia seguinte ele apareceu novamente, convidando a gente para jantar na casa dele com comida chinesa, na noite seguinte, que seria sexta-feira. Achamos que aceitar ajudaria a amenizar o clima estranho entre nós e poderíamos apenas ser vizinhos meio amigos. Fomos à casa dele por volta das 19. No instante em que entramos, a atmosfera estava desconfortável, pois vimos esculturas bem doentias na casa dele. Gordon também parecia meio bêbado e foi ficando mais bêbado enquanto bebia vinho. Ele disse que pediu bastante comida chinesa e fez um comentário estranho, tipo: "Eu sei que vocês amam comida chinesa", e riu. Ele fez comentários meio agressivos aqui e ali. Quando a comida chegou, ele pagou. Nós oferecemos ajuda para arrumar a mesa, mas ele quase gritou dizendo não. O jantar inteiro foi estranho. Conforme bebia mais, ele começou a mudar o tom. Começou a fazer comentários grosseiros, mais diretos. Comentários que deixavam claro que ele não gostava que um casal asiático tivesse se mudado para o país dele. No começo tentamos ignorar, esperando que ele parasse. Mas ele ficou mais irritado. Ele realmente começou a ficar bravo enquanto falava sobre como aquela cidade tinha história de ser branca. Então ele admitiu que era ele quem estava entrando no nosso quintal à noite. Não negou e não tentou esconder. O ápice da noite foi quando ele gritou que nós não éramos bem-vindos ali e que aquele bairro não era para gente como nós. Nesse ponto nós não dissemos nada, só levantamos e fomos embora meio triste com o enrolar estranho daquilo tudo. Andamos rápido até nossa casa e nem conversamos até estarmos dentro, com as portas trancadas. Não sabíamos o que fazer, a não ser procurar outros vizinhos. Então fomos de porta em porta perguntando sobre aquele cara. Alguns ficaram assustados quando contamos o que aconteceu, mas outros nem pareceram surpresos. Alguns disseram que ele era um bêbado e que a esposa o abandonou anos atrás. Isso não nos fez sentir melhor, porque ele era nosso vizinho agora. Tentamos evitá-lo depois disso. Não olhávamos para a casa dele. Mas por quanto tempo dá para evitar o próprio vizinho? Todas as noites eram tensas, como se ele pudesse estar nos observando ou entrando de novo no nosso quintal. Então, uma noite, uma pedra foi jogada pela nossa janela do andar de baixo. Quebrou o vidro inteiro da sala. Pulamos da cama quando ouvimos. Quando corri para baixo, a pedra estava no chão. Não tinha bilhete, mas estava toda suja de sangue. Sabíamos que era o Gordon. Registramos um boletim com a polícia. Eles foram até a casa dele falar, mas ele negou tudo.
Ele fingiu confusão e disse que não sabia de nada. A polícia não pôde fazer nada além de anotar o caso. Pensamos em colocar câmeras e tentar aguentar a situação, mas honestamente estávamos com medo. Já estava nos destruindo mentalmente. Tínhamos a sensação de que algo pior ia acontecer se ficássemos. Menos de 2 meses depois de mudarmos para lá, começamos a empacotar tudo de novo. Nos mudamos da casa e daquele bairro o mais rápido que pudemos. Deixamos para trás aquilo que achávamos que seria nosso primeiro capítulo de vida juntos. Eu ainda penso que se tivéssemos ficado lá, vocês talvez estivessem ouvindo a nossa história no noticiário como um casal assassinado por esse homem.